Há uma opção disponível para nós, que evita que Big Bangs espirituais aconteçam em nossas vidas. Trata-se da utilização proativa da resistência e significa parar nossos impulsos reativos através de nossas próprias escolhas. Embora essa estratégia possa ser expressa em uma curta sentença, realizá-la exige força de vontade, quase sobrenatural e autodomínio. Com relação a isso, em breve vamos descobrir por que falar é fácil e fazer é difícil. Mas antes, tente fazer o exercício a seguir para aprofundar seu entendimento de resistência e para aprender o que a verdadeira transformação significa. O teste dos US$ 100.000. Situação: US$ 100.000 em notas de pequeno valor estão sobre uma escrivaninha em um escritório comercial. Cenário número 1. Um homem entra e vê o dinheiro. Ele se certifica de que ninguém está olhando. Embolsa o dinheiro e foge como um bandido. Cenário número 2. Um homem entra e vê o dinheiro. Começa a tremer, com medo de sequer pensar em tocar no dinheiro. Quanto mais roubá-lo. Ele foge do prédio como um coelho apavorado. Cenário número 3. Um homem entra e vê o dinheiro. Verifica se não tem ninguém olhando. Ele embolsa o dinheiro e começa a fugir, mas então para. Por alguns instantes, sente uma enorme agonia e decide colocar o dinheiro de volta na escrivaninha. Cenário número 4. Um homem entra e vê o dinheiro. Ele pega as notas e as coloca dentro de uma valise de mão. Tranca a valise e a entrega ao responsável pela segurança do prédio. Deixa uma mensagem sobre a mesa dizendo que, se alguém tiver colocado uma grande soma de dinheiro no lugar errado, pode entrar em contato com ele que o encaminhará à segurança para recuperá-la. Qual dos cenários revela mais luz espiritual em nosso mundo? Qual dessas pessoas expressa mais luz espiritual na própria vida? Cenário número 1. Nesse caso, o homem é governado pelo seu desejo de receber reativo, instintivo e foge. Comportamento reativo não produz luz alguma. Cenário número 2. Esse homem está simplesmente reagindo a seu medo de sequer pensar em roubar o dinheiro. Reagir ao instinto natural não produz luz alguma. O homem entra e sai do prédio sem modificar sua natureza. Cenário número 3. O homem inicialmente reage a seu desejo de roubar o dinheiro, mas então para a reação. Ele a encerra proativamente. Então, indo contra seu instinto inicial, ele transforma sua natureza naquele único instante e coloca o dinheiro de volta sobre a escrivaninha. Sua transformação, passando de reativo para proativo, revela a luz espiritual. Cenário número 4. Aqui o homem simplesmente reage a seu desejo instintivo de fazer a coisa certa. Ele já estava em um estado mental proativo no que se refere a roubar o dinheiro. Não aconteceu nenhuma mudança de natureza nele, que permaneceu a mesma pessoa. Tal comportamento não produz nenhuma luz adicional à vida da pessoa. O homem nesse quarto cenário ainda pode revelar luz. Depois de devolver o dinheiro, ele não pode reagir ao seu ego, que está lhe dizendo o quanto ele é bom e virtuoso. Ele precisa resistir ao desejo de receber, o qual, nesse caso, significa o desejo de receber elogios por sua boa conduta. Ele precisa perceber que, para ele, a grande oportunidade de revelar a luz não é o ato físico de devolver o dinheiro, mas manter sua boa ação em segredo, rejeitando a vontade de elogiar a si mesmo. Lembre-se sempre de que nossos traços positivos e boas ações não ligam automaticamente o interruptor de luz. A luz é acesa apenas quando identificamos, arrancamos pela raiz e transformamos nossas características negativas reativas.
É o grau de mudança que efetuamos em nossa natureza que determina a medida de nossa plenitude. Na próxima vez em que você se encontrar em uma longa fila, em um caixa eletrônico de banco, engarrafamento de trânsito ou fila da caixa no supermercado, resista à sua ânsia de reagir. Não fique frustrado, não se torne irritado ou impaciente. Não fique zangado. A fila está ali para testá-lo, para lhe dar uma oportunidade de não reagir, mas de revelar luz. Se você reagir, a situação o controla. A situação se torna a causa e você o efeito. Lembre-se sempre de que a razão para não reagir à longa fila do supermercado, ao motorista maluco que lhe dá uma fechada na estrada ou a seu cunhado que irrita você sem parar, não tem relação alguma com ser bem educado. Tampouco está relacionado com moral, ética ou qualquer outro princípio altruístico. Está relacionado a você. Como diz aquela frase popular, o que você vai ganhar com isso? Nunca se trata de moral. Ao longo da história, moral e ética nunca levaram à paz e à união. Moralidade pode ser nobre, mas jamais modificará a natureza da besta em nós. Nunca modificou e jamais irá modificá-la. Somos uma espécie que quer receber, que pensa. O que vou ganhar com isso? E não há nada de errado nisso. Tudo bem. Era essa a intenção do Criador. Para se sentirem motivados a agir, as pessoas precisam receber algo em troca. Portanto, pare sua natureza reativa de pensar constantemente em si mesmo. Não porque isso seja moralmente a coisa certa a fazer, mas porque a transformação atenderá a seus melhores interesses. É um paradoxo. Quando você para de pensar em si mesmo, a luz passa a pensar em você. E assim você pode receber tudo sem medo de depois perder o que recebeu. Todos nós temos o poder de trazer plenitude às nossas vidas, transformando nossa natureza. Então, quando um número suficiente de pessoas alcançar esse nível de transformação, o mundo será envolvido por uma avassaladora, inimaginável infusão de luz.